Olá, eu sou a Flor Pimentel, sejam muito bem-vindos ao IARREMAT Cultural. É um prazer recebê-los. No nosso último vídeo, nós perguntamos quem era o seu artista modernista favorito. Então hoje, mergulharemos na história de uma das figuras mais icônicas da arte brasileira, Tarsila do Amaral. Além disso, vamos explorar o movimento antropofagista, uma revolução cultural que transformou nossa percepção da arte. Preparados para uma jornada enriquecedora? Então vamos lá! Vamos começar nossa jornada conhecendo a mulher por trás das pinceladas que moldaram a arte brasileira. Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886 no município de Capivari, interior do estado de São Paulo, filha do fazendeiro José Estanislau do Amaral e de Lídia Dias de Aguiar do Amaral. Passou a infância nas fazendas do seu pai. Estudou em São Paulo no Colégio Sion e depois em Barcelona, na Espanha, onde fez o seu primeiro quadro, Sagrado Coração de Jesus, em 1904. Quando voltou, casou-se com André Teixeira Pinto, com quem teve a única filha, Dulce. Separaram-se alguns anos depois e então iniciou seus estudos em arte. Começou com escultura com o Zedig, passando a ter aulas de desenho e pintura no ateliê de Pedro Alexandrino em 1918, onde conheceu a pintora Anita Malfatti. Em 1920, foi estudar em Paris, na Académie Julian, com Émile Renard. Ficou lá até junho de 1922 e soube da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em fevereiro de 1922, através das cartas da então amiga Anita Malfatti. Quando voltou ao Brasil, Anita a introduziu no grupo modernista e Tarsila começou a namorar o escritor Oswald de Andrade. Formaram o grupo dos 5, Tarsila, Anita, Oswald e os escritores Mário de Andrade e Menotti Delpicchia. Agitaram culturalmente São Paulo com reuniões, festas e conferências. Tarsila disse que entrou em contato com a arte moderna em São Paulo, pois antes ela só havia feito estudos acadêmicos. Em dezembro de 22, ela voltou a Paris e em seguida Oswald foi encontrá-la. Nesse ano, Tarsila encontrava-se em Paris, acompanhada do seu namorado, Oswald de Andrade. Conheceram o poeta franco-suíço Blaise Cendrars, que apresentou toda a intelectualidade parisiense para eles. Foi então que ela estudou com o mestre cubista Fernand Léger. Tarsila mostrou a ele a tela A Negra. Léger ficou entusiasmado e até chamou os outros alunos para ver o quadro. A figura da negra tinha muita ligação com sua infância, pois essas negras eram geralmente filhas de escravos que tomavam conta das crianças e algumas vezes serviam até de amas de leite. Com essa tela, Tarsila entrou para a história da arte moderna brasileira. A artista estudou também com Lotte e Iglesias, outros mestres cubistas. Cendrars também apresentou a Tarsila pintores como Picasso, o casal Delaunay, outros escritores importantes, além dele como Jean Cocteau, escultores como Brancusi, músicos como Stravinsky e Erik Satie. Ficou amiga dos brasileiros que estavam lá, como o compositor Villa-Lobos, o pintor de Cavalcante e os mecenas Paulo Prado e Olívia Guedes Penteado. Tarsila oferecia almoços bem brasileiros em seu ateliê, servindo feijoada e caipirinha. Além de linda, vestia-se com os melhores costureiros da época, como Paul Poiret e Jean Patou. Em um jantar em homenagem a Santos Dumont, vestiu um casaco vermelho e chamou a atenção de todos por sua beleza e elegância. Pintou o autorretrato Manteau Rouge em 1923, depois dessa ocasião. Tarsila disse que foi em Minas que ela viu as cores que gostava desde sua infância, mas que seus mestres diziam que eram caipiras, que não devia usar em seus quadros. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras, mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas, o azul puríssimo, rosa violáceo,
amarelo vivo, verde cantante. E essas cores tornaram-se uma das marcas da sua obra, assim como a temática brasileira, com as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e do nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil. Além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo, aprendida em Paris, para os seus trabalhos. Essa fase da sua obra é chamada de Pau-Brasil. E temos quadros maravilhosos como Carnaval em Madureira, Morro da Favela, O Mamoeiro, O Pescador, entre outros. Ainda desta viagem, a artista fez uma das melhores séries de desenhos que inspirou Oswald no livro de poesias intitulado Pau-Brasil e Cédras no livro Fleurs de Route, Le Formose. Em 1926, Tarsila fez a sua primeira exposição individual em Paris com uma crítica bem favorável. Nesse mesmo ano, ela casou-se com Oswald. Depois do casamento, o casal passou longas temporadas na fazenda de Tarsila, onde recebiam os amigos modernistas. Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido Oswald de Andrade. Pintou o Abapuru. Quando Oswald viu, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Chamou o amigo e escritor Raul Bopp, que também achou o quadro fantástico. Batizou-se o quadro de Abapuru, que significa homem que come carne humana, o antropófago. A figura do Abapuru simbolizou o movimento que queria deglutir, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo bem brasileiro, valorizando o nosso país. Outros exemplos de quadros dessa fase antropofágica são Sol Poente, A Lua, Cartão Postal, O Lago, Antropofagia, etc. Nesta fase, ela usou bichos, paisagens imaginárias, além das cores fortes. A artista contou que o Abapuru era fruto de imagens do seu inconsciente e tinha a ver com histórias que as negras contavam para ela na sua infância. Em 1929, Tarsila fez sua primeira exposição individual no Brasil e a crítica dividiu-se, pois ainda muitas pessoas não entendiam a sua arte. Neste ano de 1929, teve a crise da Bolsa de Nova York e a crise do café no Brasil. E assim, a realidade de Tarsila mudou. Seu pai perdeu muito dinheiro, teve as fazendas hipotecadas e ela teve que trabalhar. Separou-se de Oswald, pois este a traiu com a estudante de 18 anos, Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Em 1931, já com o novo namorado, o médico comunista Osório César, Tarsila expôs em Moscou. Lá, sensibilizou-se com a causa operária, pois foi ciceroneada por um amigo dos tempos de Paris, Serge Romoff. Na volta ao Brasil, participou de reuniões do Partido Comunista Brasileiro e foi presa por um mês. Depois desse episódio, terminou o namoro com Osório e nunca mais se envolveu com política. Em 1933, pintou a tela Operários, pioneira na temática social no Brasil. Desta fase, temos também a tela Segunda Classe e outras que podemos atribuir ao social, mas com menos destaque, como Costureiras e Orfanato. Em meados dos anos 30, Tarsila uniu-se com o escritor Luiz Martins, mais de 20 anos mais novo do que ela. O romance durou 18 anos. Trabalhou como colunista nos diários associados do seu amigo Assis Chateaubriand, de 1936 até meados dos anos 50. Em 1950, ela voltou com a temática do Pau-Brasil, com a tela Fazenda. Outras telas desta fase são Vilarejo com Ponte e Mamoeiro, Povoação e Porto. Em 1949, sua única neta Beatriz morreu afogada tentando salvar uma amiga em um lago em Petrópolis.
as duas meninas faleceram. Tarsila participou da primeira Bienal de São Paulo em 1951. Teve sala especial na 7ª Bienal de São Paulo e participou da Bienal de Veneza em 1964. Em 1969, a doutora e curadora Aracy Amaral realizou a exposição Tarsila 50 anos de pintura. Sua filha faleceu antes dela, em 1966. Tarsila faleceu em janeiro de 1973. Agora é o momento de refletir sobre o legado duradouro de Tarsila e sua importância. Suas obras ultrapassam o tempo, inspirando gerações de artistas e entusiastas da arte. Ela contribui para moldar a identidade cultural brasileira, revelando ao mundo as cores, as tradições e as complexidades do nosso país. Ela desafiou o status quo e influenciou a arte brasileira de maneira profunda. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para que o nosso conteúdo possa chegar a mais apaixonados pela arte como você e eu. Espero que tenham apreciado essa jornada pela história da arte e lembrem-se, a cultura e a arte estão ao alcance de um clique.